sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar, então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ter abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Laia, 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 laia. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr sobre o tempo e querer sempre mais, porque quando menos se espera a vida já fica pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto... Cadê vocês? Vou repetir. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, passeio, e a gente é só passageiro prestes a partir. Ai, ai, segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, passeio, e a gente é só passageiro prestes a partir. Muita paz. Obrigado.
Alô, alô. Alô, alô, alô. Uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer, em nome da CR3, ao nosso Beto Lago, que esteve aqui nos abrilhantando com estas músicas, essas melodias tão interessantes e que vieram justamente acalmar os nossos espíritos. Bem-vindos ao 5º dia da 39ª Semana Espírita de Feira de Santana. Nesta noite teremos a palestra Gravitar em torno de Deus, o destino de todos nós, proferida por Roosevelt Thiago, que muito contribuirá para tornar mais excelente ainda a nossa doutrina espírita, com toda razão. O Conselho Regional 3 da Federação Espírita do Estado da Bahia agradece, portanto, a presença de todos. Saudamos não apenas os presentes, mas também os internautas que nos assistem por meio da FEB TV e da Rede Amigo Espírita. Bom, a partir deste momento nós teremos um show Chico Anísio no Além, com o ator e comediante André Lucas, sob a direção de Toninho Campos. Boa noite. O show de humor, ele é feito para lugares mais fechados, com uma acústica melhor. Mas eu vou tentar falar cadenciado, até estou preocupado, porque estou com a boca cheia de afta. Afta demais, mas vou fazer, claro que estou aqui, que aqui meu pai sempre dizia, André, o palco cura tudo. Mas como aqui a gente está cheio de bons espíritos, ou não estamos? Então vamos aplaudir os bons espíritos. E também quem não for bom espírito vai passar a ser. Mas que bom que vocês vieram. Quer tirar uma foto? Tira. Tira mais pé, vem aqui. Tudo bom? Prazer. Qual é o seu nome? Josival. Conhece o peixe elétrico? Levou choque? Josival, trabalha em quê? Estão ouvindo bem? Beleza, isso é importante, porque o retorno... vou virar só um pouquinho a caixa aqui, tá? Que o retorno... Tá, não estou ouvindo bem, não. Ah, agora sim. Depois ajeita de novo. Que eu tenho que me ouvir, se não me ouvir... Toninho, vai aonde? Eu conheci o irmão dele. Quer ver? Cadê o irmão gêmeo? Aqui, gente, quando vocês chegam no trabalho, vocês já vão logo atendendo o telefone, despachando, fazendo alguma coisa? Não, bate um papo primeiro. Quer tirar uma foto? Pode filmar, não tem problema não, meu filho. A vontade aqui é espírito. Cadê teu irmão gêmeo? Cadê? Vem cá. Não, vem cá. Vem cá, Toninho. Só para o povo ver igualzinho, mané. Só que um é de óculos. Aqui, fica do lado aqui os dois, ó. Olha para a plateia. Aí. Cu e bunda. Nada. Vamos lá, agora vamos começar. Josimar, não é isso? Josimar, é Josimar isso?
Josival. Josimar, o jogador do Botafogo. Josival, essa máquina tua aí é essas profissional que bate sozinha, né? Essa aí me lembrou a história do cearense. Nós estamos em Feira de Santana, na Bahia, nessa cidade incrível que eu estou morando aqui. Eu casei com a baiana, que eu não sou bobo, né? Não vou casar com um dos gêmeos, que não tem sentido. Cada um na sua. E a amizade continua. E aí, ô Josival, comida de cearense no domingo, no almoço, é macarrão com farinha. É quase 50 para comer no almoço. Junta a família toda. Aí o cearense que morava no Rio de Janeiro chegou com a máquina igualzinha a tua, essa fotográfica profissional que eu estou vendo, que bate sozinha no automático, e falou assim, junta a família toda, juntaram os 50, para sair na foto, junta os 50, junta, que eu vou sair na foto junto com vocês. Aí ele botou a máquina em cima da mesa, preparou no automático, correu para sair na foto. Quando ele correu, todo mundo correu. Por que vocês correram? Tu que é dono, tem medo, correu também? Mas Josival, André, meu nome é André, apesar de ter essa aparência de sueco, sou carioca. Eu nasci no dia mais lindo do ano, eu nasci no Dia das Mães. Dia das Mães é aquele dia que fica 9 meses depois do Dia dos Pais. E no dia do meu nascimento, a situação na minha casa era a seguinte: de um lado meu pai rindo, do outro minha mãe sofrendo, e eu nu, em cima da cama, exposto à visitação pública. Um ambiente meio capitalista, né? O dono da fábrica dando gargalhadas. A fábrica sofrendo excesso de produção. E o produto humilhado. Mas eu estava vivo, né, gente? E a parteira falou, nasceu, menino. E meu pai, como ele é? Agora vejam só, o meu pai perguntando como eu era. Por isso que eu digo sempre que o homem não sabe o que faz. Aí a parteira descreveu que eu tinha um cabelo assim, um nariz assim, uma boca assim, uma orelha assim. Quando ela acabou de me descrever, meu pai estava em dúvida se comprava um berço ou uma jaula. Não, porque eu nasci tão feio que o médico não sabia me dar palmada. 2 vezes me bateu na testa. Mas eu era inteligentíssimo. Aos 4 anos eu já sabia dizer papai. E aos 5, ao homem certo. Aos 6 anos eu ganhei uma pistola de verdade. Colt, calibre 45. Puxa vida. Eu era o único garoto da rua a ter uma pistola de verdade. Uma semana depois, eu era o único garoto da rua. Quem não entendeu, conta para o outro do lado, tá? Não deixar de contar minha vida, vamos falar do dia a dia do povo. Eu adoro Feira de Santana, estou morando aqui há 9 meses, me mudei para cá em janeiro. E o mundo está uma loucura. Feira de Santana, como o Brasil, está uma loucura, o mundo está uma loucura. O mundo está muito conturbado, muito perturbado. A gente anda na rua, as pessoas entendem outra coisa. Vi uma senhora na rua com a blusa aberta. Eu falei, minha senhora, os seus 6 estão de fora. Esqueci o neném no ônibus. Um senhor no banco da praça lendo jornal. Ele lendo o jornal, a Folha do Estado. O Marco, a Folha do Estado está patrocinando? Então pode falar, né? Também já falei, né? Aí o cara lendo o jornal, a Folha do Estado, ele cochilou, o jornal dobrou, passou uma moça e falou, cavaleiro, está de cabeça para baixo. E mole, minha filha. Uma moça foi ao médico, foi examinada, o médico falou, a senhora está com doença de Chagas. A senhora foi chupada por um barbeiro. Safado me disse que era prefeito de Maceió. Ah, já sei o que preferem, né? Então tá comigo, deixa comigo. Zefinha ia se casar e não era mais virgem. E criou um problema em casa. Mãe, eu não sou mais virgem, vai dar problema na hora do casamento. A mãe falou, larga de ser besta, Zefinha. No dia, na hora, tu bota a tangerina para opor resistência. Manhinha, será que João fura a tangerina? Gente, teu pai não furou um coco? E aí, Chico Anísio, meu pai, morreu, desencarnou. Eu fico imaginando, o meu operador de som não está aí hoje, porque ele foi fazer um trabalho em São Paulo, então eu ensaiei com o meu amigo Carlos Augusto, rápido,
Carlos, cadê você? Levanta a mão. Vamos agora a primeira. É o seguinte, então, ele desencarnou. E ele não era um, né? Ele era vários. Carlitos, para os americanos, é o maior artista do mundo, porque nasceu lá. Chico Anísio nasceu no Brasil e criou 209 personagens. Cada um com uma voz diferente, um gesto diferente, um olhar diferente. Que outro artista no mundo teria convivido com tantos ao mesmo tempo? Um dia a revista Veja fez uma matéria dizendo que Chico não era uma espécie de ator, ele era médium. Ele incorporava o personagem. E hoje nós sabemos que todos nós somos médiuns, claro, cada um com a sua mediunidade, grau de mediunidade, mas eu fico imaginando ele chegando no céu com uma mala cheia de personagens, com 209. Vai, solta aí. É mentira até. Não sei mentir. O salário, porque os personagens existiam. Qual o nome da senhora? Hã? Jó Helena. É tudo junto. Gostei. Jó Helena. Você prefere que te chame de Jó ou de Helena? Jó Helena. Casada? Divorciada? Não sai sem falar comigo, tá? Mentira, tô brincando. Tem filhos? Gostava do meu pai? Chico Anísio? Qual personagem que você gostava? Professor Raimundo? Você sabe que o professor Raimundo foi o primeiro personagem. E quando chegou lá, o cara perguntou, o professor Raimundo, qual é a sua profissão? Engenheira? Afe Maria, que chique, hein? Você sabe que hoje em dia, eu vou voltar. Hoje em dia é muito importante estudar, né, Helena? Mas nem sempre o estudo garante alguma coisa. Mas é importante estudar. Feito o cara que estava desempregado, engenheiro, ex-marido de Jó Helena, morava em Serrinha. É de Serrinha o teu? Daqui a pouco você vai dizer que eu sou o fenômeno, né? Que eu estou adivinhando tudo. Mentira. Aí o cara estava desempregado, engenheiro, só para você ver como é que é a coisa. E o cara viu, estava escrito assim, precisa de um cara para andar na corda bamba, e o engenheiro passando fome, os filhos em casa. Ele falou, sabe de uma coisa, eu vou nesse circo andar na corda bamba, estou precisando de dinheiro. Aí foi lá, o cara falou, tudo bem, você vai andar na corda bamba, mas tem que botar essa roupa de gorila. Qual o problema, né? O cara botou a roupa de gorila, o circo lotado, igual aqui, esse ginásio aqui lotado, bonito. O cara, engenheiro, com a roupa de gorila, andando no arame. E aí ele, desequilibrando, olhou para baixo, 4 leões. Ele aí, quase caindo, um dos leões falou, fica calmo aqui, tudo é arquiteto. Entendeu? Que não significa... É importante estudar. Então, professor Raimundo veio agora e vai lhe fazer uma pergunta que você tem que responder. Nós estamos em Feira de Santana. Cabral vinha navegando, só ela responde. Cabral, levanta, vou chamar você, levanta. Dona Cacilda, pronto, levanta. Parece, queimou um pouquinho, mas parece. Não, vou falar, qual é o nome daquela mesmo? Que foram todos, chamou, você vai falar, chamou, tá? Dona Marina da Glória. Chamou. Não, Dona Marina da Glória. Chamou. Fê Maria, chamei. A senhora não está muito bem. Dona Marina da Glória, eu vou lhe perguntar. Cabral vinha navegando quando lá do alto do navio, um marinheiro gritou, terra, Vista? Terra Prata estão pagando isso até hoje.
Nota 10, na salva de palmas pra ela. Ô Marcos, controla o tempo aí, tá? Hã? Já tem 10? Gente, tem que ir embora então. Aí, ó, problema de vocês com eles, hein? Vamos lá, tô brincando. Ainda tem tempo. Então os personagens existem, né? O Azambuja foi um cara que um dia virou na Praça Mauá pro meu pai. Ele estava conversando com o Daniel Filho. E o cara chegou e falou: Chico, eu queria levar um papo contigo, sou primo do Agildo. O cara era um chato, mas ele ficou 1h30 conversando com o cara para sacar o personagem. O Santelmo, lembra aquele corno que não sabia mentir, que tinha a senhora da divórcia? O cara que virou para meu pai e falou: Chico, eu vou te apresentar a mulher de um amigo meu, que ela vai namorar contigo, vai para um motel contigo, e que o marido dela só tem prazer de ir para a cama com ela depois que vê outro ir. Tem gente para tudo. E a voz do cara era assim: o meu nome é Santelmo, eu estou aqui na 39ª Espírita aqui em Feira de Santana, maravilhosa. Hoje eu conheço. Tudo bem com você? Ó vida! Que figura, hein, Marco? É obsessor, né? Sacanagem. Brincadeira, campeão. Qual é o teu nome? Hã? Gabriel? Pô, esse é anjo. Tudo bom, irmão? Prazer. Obrigado. Fica com Deus. Trabalha? Fotografia? Estuda? O quê? Publicidade? Beleza. Pega o teu cachê depois com o Marco, tá? Então os personagens existem. Tem um personagem que meu pai criou que é baiano. Quem lembra? Quem lembra da música? Pai, pai, sou doidinho pro Zé Ronaldo prefeito. Sou doidinho pro Zé Ronaldo. Vou pagar um curso de inglês para ele no Iraque. Secretário de Cultura veio. Sou doidinho pelo secretário de Cultura. Quero ver se a gente vai fazer muito show aqui em Feira. Sou doido. E o Painho, as pessoas pensam que todo lugar que eu fazia show, Marcos, aqui na Bahia, o cara que me trouxe a primeira vez em Feira de Santana está aí, que é, por acaso, o irmão dele, dos gêmeos aqui. Foi em 1900... Foi o que ano aquele? 92, não 90? Por aí, né? Eu fiz o primeiro show no Teatro Amélia Mourinho, ali com a Lulu da Barreto, minha amiga hoje, e tudo. E o Painho, aonde eu chegava na Bahia, e Piauí, todo final do show chegava um pai de santo. Não tem nada a ver, nós respeitamos todas as religiões. Eu estou fazendo o Painho, que a gente as pessoas têm que aprender uma coisa que é danada. Centro espírita é só espiritismo, doutrina de Allan Kardec. Correto, Marco, ou não? Ou estou errado? E aí chegava, todo lugar que eu chegava para fazer um show, um pai de santo todo paramentado, e falava assim: Chico Anísio fez o Painho em minha homenagem. Itabuna, Chico Anísio fez o Painho em minha homenagem. Ilhéus, Chico, em todo lugar, Salvador, Feira de Santana, todo lugar. Aí quando cheguei no Rio, perguntei: você fez o Painho em cima de qual pai de santo na Bahia? Ele falou: de nenhum. De nenhum. Adrão, a esposa do Gilberto Gil, Sandrão, baiana, que toma uma cerveja danada, nós estávamos na casa de praia lá em São Pedro da Aldeia, passou um menino vendendo picolé, ela falou assim: vem cá, meu nego, quanto você ganha para vender esses picolé todo? R$50. Não era, não tinha nem real. R$50. Aí R$50, ela falou: você vai ficar aqui o dia inteiro, eu vou pagar teus picolé, vamos chupar os picolés e vou te dar mais R$50. Só quero uma coisa, menino, toda vez que você vai buscar, que eu pedi, você vai buscar uma cerveja lá naquele quiosque, e eu vou falar assim: vai buscar uma cerveja? Aí o menino gritava: que cerveja? Ela falava Antártica, Skol, Brahma. E aí meu pai pegou a jogada, quando ele estava viajando para a Europa no avião, ele pediu ao aeromoço um papel e fez o Painho, em vez do menino, botou a menina, Cunhã. Vem cá, minha nega, eu sou doidinho por essa neguinha.
Vá buscar minha chinela. Que chinela? Aquela que Aguinaldo me deu. Que Aguinaldo? Qualquer um dos dois. E aí fez o painho. Os personagens existem. E aí eu fico achando... Já deu tempo? Ok, vamos lá então? Quanto? Falta 3 para 15. Ah, é? Já? Rapaz, eu ia contar a história que eu entrei no banheiro errado, veio uma senhora, ela falou, isso aqui é para mulher. Eu falei, isso aqui para quem é? Mas tem que ir devagar. Vamos lá agora, hein? Aquela, hein? Tá preparado? Levanta a mão aí. Depois eu tenho 2 convites para dar para o meu show. Não, eu vou dar para você. Vou dar para você, que você participou. Não, não é agora não, calma. Afema. Quer ver como eu estou baiano? Oxi, 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 oxi. Lá na minha casa são 3 irmãs, né? Não moram lá, já são casadas. A minha esposa, a Vanessa, ela fala assim, oxi, 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 oxi. A irmã dela faz, oxi, 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 oxi. A outra irmã faz, oxi, 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 oxi. Agora eu aprendi um. Oxi, 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 oxi. Então vou dizer, sexta-feira, dia 29, no Teatro Maestro Miro, meu show, André Lucas revive Chico Anísio, participação de Marília Pera em áudio, meu pai, Antônio Fagundes, Carlos Alberto de Nóbrega. Gravei semana passada com Carlinhos Brau. Você vai no show, tá bom? Quem quiser ir no show e chegar lá no teatro, no dia do show, e falar que teve na Semana Espírita, vai pagar 50% de desconto no valor do ingresso. Tá certo? Pronto. Não vou esquecer não, vou te dar. No final. Tá solteira mesmo? Vou te arrumar um namorado hoje. Vamos lá. E aí, gente? Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, brasileiro, casado. Nasceu em Maranguape. Maranguape é uma cidade que está em progresso, já tem telefone lá. Estão esperando instalar outro para começar o diálogo. Maranguape só tem uma rua, mas o prefeito decretou mão única, carro que foi, nunca mais pôde voltar. Ô Marco, você é daqui de Feira mesmo? Você sabe que lá em Maranguape, o bispo foi visitar a cidade, né? E aí o prefeito mandou lavar a rua com sabão, banda no coreto, e na hora do bispo chegar, o prefeito não sabia que tratamento dar ao bispo. Alguém aqui sabe me dizer como é que fala com o bispo? Seu bispo, doutor bispo? Só quem sabia era o juiz de direito, que estava em casa doente. O prefeito correu, meio-dia em ponto. Seu juiz de direito, como é que nós falamos com o bispo? E ele disse, nós falamos com o bispo, vossa reverendíssima. Aí o prefeito correu, meio-dia em ponto. O bispo chegou naquele Galaxy preto, gordo, o bispo todo suado. O prefeito gentilmente abriu a porta e disse, vossa reverendíssima, está cansada? 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 Eu estou morta. Ai. Mas aí, a vida continua, que é o tema, né? A vida continua. Você concorda com isso? Que a vida continua? Quem concorda, aplaude. Que a vida continua. A vida continua. Então, se a vida continua, podemos nos encontrar. Aonde ele pode estar. Eu vou olhar para lá, que não é para lá, nem para cá, é para lá. Como ele estivesse lá, imaginando que ele estivesse lá. E dizer para ele que, rapaz, não sei não, cada um tem sua hora. Você tem medo de avião? Não tem, né? Mas tem gente que tem medo. O Costinha tinha medo de avião. O cara falou, Costinha, para com esse papo. Hoje não é teu dia. O avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. O primeiro é o elevador, o segundo é o avião. Não tenha medo, hoje não é seu dia.
Diz o Coxinha, mas pode ser o dia do piloto e eu estou dentro. E aí você foi, no dia 12 de março de 2012, e só para te dizer que aqui no Brasil, o negócio não está muito fácil, não. Aqui, no Brasil, pode ir. O Brasil não existe, o Brasil é uma hipótese. Quer levar o Brasil a sério, enlouquece. Porque há coisas que só acontecem no Brasil. Não sei se você sabe, pai, mas eu estou morando aqui em Feira de Santana. Você quando gravou o filme Tieta, você gravou aqui em Feira de Santana, né? Quantos dias você ficou aqui? Tá. Fiquei 45 dias em Feira de Santana. E 45 dias em Feira de Santana, eu sei que o meu amigo, que era até o rapaz que é motorista, que andava com você para ir para cá, que você ia muito na Casa do Sertão aqui, para almoçar lá com o Getúlio, meu amigo, e ele me comentou. Eu quero saber, tirando nas folgas da filmagem, o que você fazia em Feira de Santana? Nas tardes em que não tinha filmagem, eu ia lá para a rodovia e ficava conversando com o Peixotinho, que tinha uma birosca na beira da estrada. E todo dia vinha um cara no jumento, ploque, dá uma cachaça. Peixotinho dava, ele bebia, cachaça fraca. Tem cachaça forte? Não. Todo dia. Peixotinho se danou, botou lá água raiz, soda cáustica, pólvora, querosene, misturou aquilo direitinho, deixou ali no cantinho. E lá vem um cara no jumento, ploque, dá uma cachaça. Ele, calma aí. Boa cachaça. Dia seguinte veio ele numa mula, pleque, dá uma cachaça. Peixotinho já tinha preparado outra. Aqui, não, essa marronzinha não. Que essa ontem, quando eu peidei, torei o jumento no meio. E aí, passaram alguns anos, Tieta foi um sucesso, passaram alguns anos, você começou a ficar doente, teve uma embolia pulmonar. Eu queria saber se na erraticidade, como é que você está aí? Embolia para cá, a minha vida mudou da água para o vinho. Eu sou outra pessoa e nada mais me aborrece. Porque depois que a gente põe o pé do lado de lá, tudo do lado de cá passa a ter uma importância mínima. Então eu aprendi a conviver até com a chatice. Eu não desejo a ninguém o desconforto de uma embolia pulmonar. Mas eu gostaria muito que todos passassem a ver a vida como a gente passa a ver depois de uma. Não entendi, como assim? Nós estamos no começo de um novo século, né? Já com os dois pés noutra realidade. E nada importa que a realidade esteja lá, porque ninguém consegue tapar a realidade com a peneira. E é verdade. Jó, que bom que nós estamos aqui, porque nós somos espíritos imortais. Por quê? Porque nós não desaparecemos. O espírito não morre, não fenece. Ele vive antes da encarnação, durante a encarnação e depois da encarnação. Sobrevive à morte do corpo físico. Isso é que é. Você nunca teve medo da morte, mesmo que se você voltar um dia, desencarnar, encarnar, sucessivas vidas, você não vai ter medo da morte. O medo que eu tinha de morrer acabou. Só vou te dizer que aqui está bravo. Por exemplo, o cantor, o músico que estava aqui, falou ainda agora, o presidente dos Estados Unidos disse que quer exterminar a Coreia do Norte. Guerras, um absurdo, pessoas zancando com as outras, vilipendiando, racismo. E todos são iguais perante a lei de Deus, que é a coisa mais importante. E eu te pergunto uma coisa.
Você não teria vergonha de estar aqui hoje entre nós? Vergonha. Vergonha. Já faz tempo que o homem derrubou o muro da vergonha e agora precisa descobrir que a vergonha não estava apenas no muro, não, mas em todas as formas de discriminação. A da mulher pelo homem, a do preto pelo branco, a do pobre pelo rico, a da criança pelo adulto, a do colonizado pelo colonizador. Há 4 semanas estive na Mansão do Caminho, lá em Pau da Lima, né? Com o Divaldo. E foi surpreendente que me mandaram uma foto, não sei nem se vai dar para colocar aí, que eu trouxe a foto, e falando com o Divaldo, perguntando onde meu pai estava, e o Divaldo falou, olha, seu pai já despertou, está visitando a família. Aí a foto que me mandaram, ó, se mandasse tirar a foto, não saía assim, né? Não saía. Muito legal. E aonde você está aí, nós estamos encerrando aqui agora, eu queria te dizer, porque você vai com uma turma boa onde você está, tem Brandão Filho, que se foi, Walter Dávila, Rogério Cardoso, que fazia o Rolando Lero, tanta gente, Grande Otelo, Francisco Milani, está fazendo shows por aí? Diga. Por isso eu entrei numa de fazer o que Deus está fazendo, tudo de novo. De novo? Shows? O dia de hoje é para mim o primeiro dia do meu futuro. E hoje passa a ser o primeiro dia do futuro de todos nós aqui. Então, eu te pergunto mais uma vez, o trabalho é a coisa mais importante que existe na vida do homem. E você está continuando a trabalhar, porque como a gente volta, e vai e volta, se é vai e volta, eu não sei a palavra certa, mas a gente sempre está trabalhando, a gente sempre está evoluindo, Você continua fazendo shows? Há 45 anos eu faço show assim, com esse banquinho, contando minhas histórias. 45 anos. Você adora estar no meio desse povo, né? Eu adoro esse encontro com vocês. Olha, estamos aqui nessa Semana Espírita, maravilhosa, só com espíritos maravilhosos, pessoas ótimas. E só quero te dizer uma coisa. Nunca, a escolinha do professor Raimundo, ainda agora 2 pessoas vieram me falar, pô, o secretário de Cultura falou para mim que você assiste todo dia a escolinha no Viva. A escolinha nova agora, que meu irmão faz, o Bruno, o professor Raimundo. A escolinha do professor Raimundo ainda é o programa de maior audiência do mundo ocidental da TV Globo. O maior faturamento da TV Globo ainda é a escolinha. Então, meu pai, Chico Anísio, nunca ninguém mais vai te esquecer, porque você é o maior recorde mundial atualmente desse país ainda. Vai. E como eu estou fora da comédia, daqui a uns anos as pessoas vão esquecer da gente, o que eu acho natural. Então, se alguém algum dia perguntar a você, quem é Chico Anísio? Não recorra à memória para responder, não. Responda apenas, é um rapaz de futuro. Olha aí, lembrando, dia 29 de setembro, Teatro Laerte sumiu. Chegando lá, fui na Semana Espírita, não, é que eu confundo. Semana Espírita tem 50% de desconto, você já não paga, tá, Jó? Já ganhou o convite. Um abraço, gente, obrigado. Para quem gostou, conte para os amigos. Para quem não gostou, minta para ajudar um amigo. Queria agradecer, antes de mais nada, só para encerrar, a presença da primeira dama do teatro, que está fazendo show em Salvador, mas veio me ver hoje aqui, porque eu falei com ela no telefone, a atriz Fernanda Montenegro, que não veio, mas mandou um abraço para vocês. Boa noite.
Os nossos agradecimentos pelos momentos de bom humor ao André Lucas. No próximo sábado, dia 23, às 3 da tarde, teremos um estudo completo das obras de Allan Kardec, quando o palestrante Cosme Massi irá nos apresentar a página de pesquisa Kardecpédia, a maior enciclopédia virtual de pesquisa das obras básicas do Espiritismo. No domingo, dia 24, às 9 da manhã, teremos o segundo módulo do seminário Nascer, Morrer, Renascer ainda, Progredir sempre. Tal é a lei. Com colóquios e oficinas simultâneas, com participações de Ana Tereza Camasmi, Eleonora Peixinho, Cosme Massi e Elizabeth Lacerda. A atividade deste dia será sediada no Teatro da CDL, na Praça da Matriz. Os ingressos estão à venda na nossa livraria. Uma boa notícia para todos. No dia 22, a partir das 19 horas, teremos uma promoção de inscrição para o Congresso Espírita da Bahia, com parcelamento em até 3 vezes. Então, o valor total, que é de 150, será parcelado em 3 de 50. Portanto, a boa notícia para os que querem participar do Congresso Espírita da Bahia. Para maiores informações sobre essa 39ª Semana Espírita, acessem o blog cr033.blogspot.com ou a página da Semana Espírita no Facebook. Até amanhã, dia 21, tragam seus filhos entre idades de 5 e 10 anos para participarem da nossa Semaninha Espírita. A Federação Espírita do Estado da Bahia promove o 17º Congresso Espírita da Bahia, que acontecerá nos dias 2 a 5 de novembro no Fiesta Convention Center, em Salvador. As inscrições podem ser feitas na livraria ou pela página www.feeb.org.br. Vamos agora ver um vídeo sobre o Congresso Espírita da Bahia. Quando as marcas do sofrimento alcançam um sem número de pessoas e a vida em sociedade se transforma em angústia, medo, desencanto, é hora de repensar o que fizemos da nossa história. Venha sonhar conosco e construir um modelo de sociedade centrada no espírito. Décimo 7º Congresso Espírita da Bahia. O ideal espírita na sociedade contemporânea. De 2 a 5 de novembro, no Fiesta Convention Center. Realização FEEB. Participem do jantar solidário da Sociedade Espírita Verdade e União, SEVU, instituição com sede na cidade de Teodoro Sampaio, no distrito de Lustosa, que tem à frente o confrade Evilásio Menezes. Os ingressos se encontram à venda aqui, na livraria deste evento. Visitem também a nossa livraria, onde temos muitos livros, CDs, DVDs e demais conteúdos para o nosso desenvolvimento intelecto doutrinário. Informamos que também temos uma lanchonete no local com excelentes guloseimas. Aproveitem. Convidamos a todos para visitarem o estande do Centro de Valorização da Vida. Há sempre uma forma de ajudar que fica aqui à minha esquerda, à direita de vocês. Agora, neste momento, eu convido o Marcos Machado para nos dirigir algumas palavras. Boa noite a todos.
mais uma vez reforçar o convite para que possamos levar de lembrança as palestras, os momentos de arte que estamos tendo aqui durante esta Semana Espírita. Então, os nossos DVDs, né, para que a gente possa levar esses registros, com certeza, grandiosos em nossas vidas. Também informar que os ingressos do nosso seminário, ainda nós temos alguns, participem conosco para estar presente nesse evento que teremos no nosso próximo domingo no Teatro da CDL. E o último aviso é que no próximo sábado, em que teremos a última palestra noturna, nós faremos uma grande meditação pela paz. Então convidamos a todos para que possam estar conosco a partir das 19h20, em que em torno de uns 20 minutos teremos músicas e meditação pela paz, nesse momento tão crucial para o nosso planeta, e desde já contamos com a presença de todos vocês. O palestrante de hoje é presidente da ADE, Regional Jaú, que é uma associação de divulgadores do Espiritismo em São Paulo. Também é presidente da Associação Cultural Espírita Allan Kardec, em Barra Bonita, São Paulo, que atende crianças carentes. Esta palestra ela é baseada em uma obra chamada Só a Reencarnação Explica, que é de autoria do palestrante e de Giovanni Gil Andrade. Portanto, os que desejarem também adquirir este livro, após a palestra, estará certamente aí à disposição. Então, neste momento, convidamos o nosso palestrante para proferir a sua palestra, Gravitar em torno de Deus, o destino de todos nós. Roosevelt Thiago. Boa noite aos amigos, aos irmãos. Nos permita, Jesus, na oportunidade de hoje, experimentarmos dos encantos que provêm da sua paz, onde iniciamos agradecendo. Primeiramente aos organizadores deste encontro pela oportunidade de estarmos aqui. A observação da vida posta à nossa volta mostra de que todos nós que aqui estamos somos desejosos de dias melhores. E eu estou convencido de que esses dias melhores encontram-se tanto na divulgação quanto na prática daquilo que propõe Jesus, o que faz com que o nosso encontro seja permeado de maior importância e valor. Agradeço à Federação Espírita desse Estado, tanto quanto à comunidade espírita, a qual ela representa, porque percebemos sempre que na divulgação da Boa Nova encontramos tantos motivos para continuar progredindo e crescendo. E desta forma, todo o trabalho que nos remete a refletir sobre a vida maior é certamente envolvido da mesma grandiosidade que a doutrina espírita prega. Agradecer aos amigos que veicularam a nossa vinda, que nos receberam, que nos assistiram. Allan Kardec orienta de que os espíritas devem ser portadores daquilo que professam. Desta forma, não cabe a mim encontrar uma conduta espírita divorciada da gentileza. Por aqueles que nos receberam da nossa vinda até aqui, fica a nossa gratidão. Aos espíritos amigos que nos sustentam sempre, e a eles fica o mérito de qualquer fruto que essa reunião possa nos proporcionar. E por fim,
pela importância que tem. Destaco a presença da minha companheira pela cumplicidade caridosa que tem sustentado a minha vida e a causa a qual eu sirvo. Trabalhemos. Allan Kardec, nas obras que sustentam a codificação espírita, orientam-nos na questão de número 1009, onde ele interroga os imortais sobre a possibilidade da existência das penas eternas. Sabemos todos nós que os miasmas que permeiam, que estão na raiz das infelicidades que experimentamos hoje, decorrem todas elas de um passado delituoso e por causa disso o sofrimento se faz necessário. Mas muitas vezes, equivocadamente, começamos a crer quando esse sofrimento terá fim e levanta no homem, não somente de hoje, mas desde sempre, a ideia da possibilidade do sofrimento humano ser uma constante. Mas na resposta dada aos imortais, ao codificador, ele compara Deus aos homens da terra, dizendo que se os homens da terra, se os pais da terra dão incontáveis possibilidades de refazimento aos seus filhos, como poderia Deus ser menor ou pior que os pais da terra? Então, quando olhamos a possibilidade do homem ter uma pena constante, vem a ideia da reencarnação, como um presente de Deus e que mostra, atesta a bondade e a grandiosidade, fazendo com que todos os seus filhos, mesmo aqueles que mais erraram, prossigam gravitando em torno dele. E é no Evangelho que encontramos um diálogo notável entre Jesus e Nicodemos, um doutor da lei. Mas para lembrar os amigos, um doutor da lei era alguém que naquela época estava no ápice da cultura e do conhecimento da época, que conduzia as pessoas, conduzia os demais, portanto era uma referência para toda a sociedade. E dita no Evangelho que Nicodemos, um doutor da lei, encontrando-se com Jesus, ele, naquela época, na mesma ânsia nossa, até hoje, questiona Jesus como qual seria o meio, a maneira, a conduta, para que ele viesse adentrar ao reino dos céus. Eis que Jesus lhe responde, e na resposta apresenta uma das leis mais importantes para a compreensão da vida. Jesus lhe diz de que ninguém veria o reino dos céus sem que antes viesse a nascer de novo. E nesse momento, Jesus apresenta a lei da reencarnação, uma das mais importantes, se não a mais importante para entender os acontecimentos e a situação atual com que passa o nosso mundo. Portanto, mesmo sendo Nicodemos um doutor da lei, relembramos, no ápice da cultura e do entendimento na época, mas como entendimento material nem sempre caminha de mãos dadas com a compreensão espiritual, ele olha para Jesus e lhe dá uma resposta que só poderia ser compreensiva a uma criança em tenra idade. Nicodemos diz a Jesus: mas mestre, como pode um homem já velho como eu voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Eu imagino que Jesus tenha pensado, vai ser mais difícil do que eu esperava. Mas ele insiste, dizendo a Nicodemos que nascer de novo assentar-se-ia em nascer da água, como princípio de toda a vida material já conhecido na época, e nascer do Espírito, representando a comunicabilidade entre os mundos material e espiritual. Mas Jesus, embora o seu esforço de dar compreensão a Nicodemos, vê que ele fica sem entender. São as limitações da época e as limitações humanas muitas vezes até hoje. Mas é no verso ou versículo 12º, como queiram, que Jesus nos apresenta uma pérola e que se encontra na base das reflexões que fazemos hoje. Jesus olha para Nicodemos, vencido pelas limitações do amigo, ele diz: se vos falo das coisas terrenas e não me entende,
como posso vos falar das coisas espirituais? E nesse momento Jesus chama a reencarnação de coisa terrena, coisa velha, coisa abatida, coisa da terra, coisa que nós espíritas até hoje não deveríamos perder tempo em tentar provar se existe ou não, porque ninguém explica a vida sem a reencarnação. Ninguém explica porque ele tem tudo e ele outro absolutamente nada. Porque os filhos dela nascem na saúde e o dela outra uma vida inteira perseguido pelas doenças. Sem a reencarnação, a vida toda não faz sentido. Porque tantos para um, tão poucos para outro, somente ela. A reencarnação pode tornar a vida autoexplicativa. Que se por um lado não existe resposta sem a reencarnação, por outro lado não necessitamos de resposta, porque ela ensina que estamos hoje onde nos colocamos ontem e vamos estar amanhã onde nos colocarmos hoje, e o nome disso é justiça. Por isso eu não entendo quando encontro pessoas, e os amigos também, pessoas consideradas cultas, inteligentes, letradas, portadoras de vários diplomas, e na conversa informal elas dizem mais ou menos assim: não sei se reencarnação existe, viu? Não sei se está certo isso. E para mim é motivo de espanto, porque ninguém explica a vida de maneira que o bom senso e a razão possam acatar sem a reencarnação. Antigamente, quando eu era mais jovem e naturalmente mais inconsequente, e alguém dizia para mim que a reencarnação não existia, estava perdido. Eu não deixava embora, me fechava em argumentos, discutia com a pessoa, perdi o amigo, mas provava que a reencarnação existia. É a ignorância humana. Hoje, que eu adiantei-me um pouco, não o suficiente, mas um pouco, e alguém me diz que reencarnação não existe, eu não digo mais nada. Apenas espero que morram, porque é só morrer que começa a acreditar. É só morrer, dá 10 minutos, vê que ele não acaba, o outro não acaba, ninguém acaba. Morreu, dá 10 minutos, está acreditando, porque é uma realidade inexorável. Ninguém consegue explicar a vida sem a reencarnação, desde as situações mais complexas da alma humana até as mais cotidianas. Porque, parafraseando Jesus, se reencarnação é coisa terrena, está no nosso dia a dia, está no cotidiano, explicando tudo aquilo que as causas atuais não podem explicar, explicando tudo aquilo que o bom senso não pode compreender. Tanto que aquele que está demasiadamente convencido disso vê reencarnação o tempo todo. Por exemplo, você está andando pelas ruas de Feira de Santana, de repente, de lá para cá, você vê um casalzinho vindo na sua direção. Ela, uma moça portadora de uma beleza incomum. Sabe aquelas pessoas que você fica olhando, acha um defeito e não acha nenhum? De uma beleza escultural. Uma belíssima mulher de mãos dadas com um homem feinho, se é que me entende, bem estragadinho. Olhamos para o casal, cutucamos quem está do lado e perguntamos assim: ele é rico? Quando a pessoa diz não, somos forçados a concluir: só a reencarnação explica. E o inverso também é real. Muitas vezes encontramos um homem educado, gentil, um príncipe, quase um lorde, de mãos dadas com uma mulher bruta, selvajada, grosseira. Olhamos para o casal, mergulhamos no silêncio e somos forçados a concluir: só a reencarnação explica. Então é só ela, só a reencarnação que pode dar resposta a todas as indagações da vida humana e explicar de maneira racional que a vida continua, que ela segue, onde todos somos atraídos para Deus, porque sem a reencarnação a vida perde o sentido. Só a reencarnação pode dar à família a importância que Jesus assegurava e que o Evangelho canta. Porque sem a reencarnação, sem a certeza da continuidade da vida, o que é a família? Olha para sua esposa, seu marido, e você verá o quê?
Alguém, um espírito que está ao teu lado há 20, 30, 40 anos no máximo. Um laço frágil que a morte certamente dissolverá. Com a reencarnação, não. Com a reencarnação, quando você olha para sua esposa, seu marido, vê ali um espírito imortal, que já nasceu e morreu por incontáveis vezes ao seu lado, auxiliando-se um aos outros no seu segmento em direção à imortalidade, crescendo, apoiando, e isso dá à família a solidez que Jesus atestava e que o Evangelho mostra. Somente a reencarnação pode dar à família a importância devida que ela merece. Sem a reencarnação, os laços se tornam frágeis, muito pálidos, desde as questões mais complexas às mais cotidianas. Por exemplo, a ligação que envolve os mistérios entre pais e filhos. Porque tem os pais e os filhos, e muitas vezes o pai e a mãe têm 1, 2, 3, 4 filhos, sei lá quantos, e juram, principalmente as mães, até sob tortura, que amam os filhos de maneira absolutamente igual. É o tipo de delito que Deus perdoa, pode continuar dizendo. Mas na intimidade da nossa alma, nós sabemos que é natural que os pais, ou o pai, ou a mãe, ou ambos, tenham uma maior aproximação, uma maior afinidade por esse do que por aquele filho. E sem a reencarnação, isso é um absurdo, onde já se viu um pai ou uma mãe ter preferência entre a sua prole, o que não faria sentido. Mas com a reencarnação, com a certeza de que a vida continua, tudo naturalmente torna-se autoexplicativo, porque aquele filho que tem uma maior aproximação ou uma maior afinidade com seus pais é aquele espírito que já nasceu e morreu muitas vezes no mesmo núcleo familiar e teve tempo de construir essa aproximação, essa familiaridade. Ao mesmo tempo em que aquele outro filho, também amado, mas com uma menor afinidade ou menor aproximação com seus pais, é aquele outro filho recém-chegado no núcleo familiar, reencarnando ali por poucas vezes e sem ter o tempo hábil de construir a mesma afinidade. Só a reencarnação, atestando a continuidade da vida, pode elucidar as questões que envolvem as relações entre pais e filhos. E é por essa razão que essa obra que apresentamos aos amigos, anunciada pelo companheiro, não tem a finalidade de provar se reencarnação existe ou não, porque partimos do mesmo princípio apresentado por Jesus. Reencarnação, realidade inexorável. Ninguém consegue fugir da vida, nem tampouco de Deus. Estamos o tempo todo cintilando ao redor dele e assim a vida caminha. Mas por mais que venhamos a buscar as situações mais complexas da alma humana, ali estará a presença da reencarnação, como por exemplo, os flagelos destruidores. Em alguns cantos do nosso país, as pessoas perdem tudo pela falta da água. Em outro canto perdem tudo pelo excesso dela. E onde não há nada disso, há furacão, tufão, tsunami, terremoto. E onde nada disso há, basta um córrego medíocre que nem água tem, que sem explicação racional, ele transborda e leva a vida de todas as pessoas que estão à volta. Só a reencarnação explica. Partindo do princípio de que Deus é soberanamente justo e bom, e soberanamente implica em sê-lo no mais alto grau. O que nos ensina que a vida não comporta erros, por mais que algo nos pareça injusto, ilógico, tem sempre por trás uma inteligência superior a sustentar todas as questões. Só a reencarnação explica, reservando a Deus a condição de ser soberanamente justo e bom,
há de ter uma inteligência que numa catástrofe para todos meça individualmente o que cada um de nós deve perder ou sofrer, ou Deus não seria soberanamente justo e bom. Então, somente dentro desta reflexão é que nós somos impulsionados a refletir sobre as dores humanas. Nós tivemos agora há pouco o México chacoalhado num panorama de tristeza e que nos mexe também e nos conduz à mesma reflexão: onde está Deus? E sobre essa questão, 738 é ela. Allan Kardec interroga os imortais com a mesma dúvida. E ele faz uma pergunta que, sob minha ótica de entendimento, uma das mais difíceis de todo o Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: com que objetivo Deus envia os flagelos destruidores? Percebeu a profundidade da questão, espírita? Poucas pessoas no mundo teriam coragem moral e sustentação doutrinária de formular uma questão como esta. Ele pergunta: com que objetivo, nos ensinando que tudo que vem de Deus tem objetivo, Deus envia os flagelos destruidores. Isso significa chegar num lugar onde o tsunami acabou com tudo e falar: foi Deus quem enviou. Chegar num lugar que acabou de ter um terremoto e falar para quem está ali: foi Deus quem enviou. É necessária muita coragem moral para formular uma questão dessa, e Allan Kardec formulou: com que objetivo Deus envia os flagelos destruidores? E se a pergunta é profunda, a resposta é notável. Os Espíritos redarguem ao codificador da seguinte forma: é que Deus quer apressar o desenvolvimento da criatura humana. A resposta é boa, não é, espírita? Façam pelo menos assim com a cabeça. Pois é, eu também achei a resposta boa. Achei a resposta boa, mas confesso que não entendi, porque não me fez sentido. Quando ele diz que Deus quer apressar o desenvolvimento, vinha pensar eu: Deus está com pressa. Deus quer apressar, Deus está sem tempo. Ele que é dono da imortalidade e Senhor da vida, está com pressa. Não me fez muito sentido, mas prossegui estudando, porque espírita que é espírita é assim. Quando não entendemos alguma coisa, não quer dizer que está errado, quer dizer que estudamos pouco. E eu prossegui estudando, até que cheguei, dentro das minhas limitações, à compreensão do que os espíritos quiseram dizer a Kardec com essa expressão: Deus quer apressar o desenvolvimento da criatura humana. E quando disseram isso a Kardec, não quer dizer que Deus está sem tempo, mas que nós estamos atrasados. Atrasados na compreensão de lições basilares, de vivência, de convivência, de civilidade. Vejamos, nós, nesse exato momento, estamos reunidos aqui, e ainda neste mesmo momento, em outros locais, estão reunidos igrejas católicas, cultos evangélicos e várias outras denominações, todas por impulso fraternal. Daqui a pouco finalizam as nossas reuniões, saímos todos para a rua, nos encontramos e mal nos cumprimentamos. Alguma coisa está errado. Onde foi que nós nos perdemos? Deus quer apressar porque nós estamos atrasados em lições simples. Nós que viajamos quase todos os dias, estamos sempre nos hotéis, nos vemos com uma tarefa interessante quase que diariamente. Você vai tomar café da manhã nos hotéis e entra na sala de café com uma tarefa muito simples: dar pelo menos 2 ou 3 bons dias a alguém. Você entra na sala de café, ela está lotada de pessoas, todas elas olhando somente para o seu prato ou para o seu umbigo, cumprimentando somente aos seus. Nós não cumprimentamos de estranho. Achamos que todos somos filhos do mesmo Deus, pregamos a paz do mundo, sem entender que a paz do mundo compreende todo mundo. Somos gentis com os nossos, apoiamos os nossos e diminuímos então a grandiosidade de Deus.
E eu comecei a entender por que Allan Kardec diz que Deus quer apressar, porque estamos atrasados. Certamente os amigos já viram várias palestras sobre os trabalhadores da última hora, viram ou não? E uma coisa muito interessante é quando eu vejo os meus companheiros espíritas, nas palestras sobre os trabalhadores da última hora, dizer que nós somos os trabalhadores da última hora. E quando eles dizem que nós somos os trabalhadores da última hora, nós ficamos felizes em ser os trabalhadores da última hora. Perceberam isso já ou não, espírita? Não percebeu que é da última? Nós demos errado em tudo. Eles não sabem mais o que fazer conosco. É os trabalhadores da última hora. Já investiram em nós séculos e séculos e tropeçamos ainda em orgulho e egoísmo e achamos que é bonito ser da última hora. Nós estamos atrasados em lições simples de cidadania. Nas portas do mundo de regeneração, encontramos estupro coletivo que para mim é coisa de mundo primitivo. Nós estamos na alvorada de um mundo novo, mas atear fogo a um homem pelo crime de ser índio ou mendigo na rua, para mim, é coisa de mundo primitivo. Então comecei a compreender Deus. Deus quer apressar o desenvolvimento da criatura humana. Então vêm as catástrofes coletivas, os desastres naturais que tiram de nossa vida tudo que é material. Como a nos dizer, vai lembrar que é espírito agora ou não? Que nos chacoalha nos momentos mais sensíveis, nos pontos mais delicados, conclamando-nos a olhar a vida sobre uma outra ótica. Só a reencarnação explica as catástrofes naturais, e dentro disso há uma coisa que me chama muita atenção, uma particularidade. Eu não sei se aqui tem, nas cidades maiores quase sempre tem, nas menores é difícil, área de risco. Já viu isso ou não? Área de risco é uma coisa muito interessante, porque alguns pontos das áreas de risco tem dia e hora para dar errado, percebeu ou não? Porque nós temos sempre no mesmo ano o período do vento, o período da chuva, é sempre na mesma época do ano. E muitas vezes, quando entramos na nossa capital, São Paulo, lá tem muito, é uma coisa muito interessante. Você vai entrando, lá já tem um morro, e na ponta do morro, uma casa. E nós que estamos só de passagem, só de olhar, já pensamos, uma hora vai dar errado. E com dia e hora estabelecidos, porque é sempre a época da chuva, a época dos ventos é sempre igual. Desabam aquela monte de água e desaba a casa, enterra as pessoas vivas, todo mundo chora, entopa reuniões mediúnicas. A gente vê pela televisão, é tudo muito triste. O mais interessante vem agora. Passou o período da chuva, você passa ali de novo, adivinha o que é que tem lá no morro? Uma casa. Só a reencarnação explica. Alguém que está olhando de fora diria, mas ele não sabe que vai dar errado? Não, porque não é óbvio. Óbvio para quem? Para quem tem que passar ou para quem está olhando de fora? Porque para quem tem que passar, não é óbvio. Para quem está olhando de fora, pode até ser. Então acontece tudo de novo, insistentes vezes, porque não é óbvio, porque a consciência culpada nos mantém onde devemos sofrer a expiação. Simples assim. E não acontece o mesmo conosco? Quantas vezes na sua vida você fez alguma coisa, um plano, um objetivo, qualquer coisa, deu errado e depois precisou ficar um mês sem sair de casa? Porque ficou todo mundo procurando você, só para dizer assim, eu não te avisei? É a expressão mais inútil que existe, mas a gente adora falar isso para as pessoas, né? Eu não te avisei que ia dar errado? E avisou mesmo. E sabe por que ele sabia que ia dar errado e nós não? Porque a consciência culpada nos mantém na condição em que devemos sofrer a expiação. É óbvio que vai dar errado, óbvio para quem? Para quem tem que passar por aquela experiência ou para quem está olhando de fora? Só a reencarnação explica os flagelos destruidores. E as áreas de risco? Aí a prefeitura vai lá, no exercício da sua função, e põe uma placa muito interessante. Vê se fica claro, espírita.
Ela vai onde aconteceu o desastre, põe uma placa assim: área de risco, proibido construir. Está claro, não está? Está claro? O indivíduo passa a ver a placa, fala, nossa, dei sorte. Na placa da prefeitura ele puxa um caibro, fala, peguei alicerce, pronto. E começa novamente a levantar a casa dele. E quem olha já sabe que vai dar errado. Mas para ele, não. Porque a consciência devedora nos mantém aonde devemos sofrer a expiação. Porque a vida continua. E não existe esta vida e a outra vida. É a vida. E vamos colhendo hoje os equívocos do passado de ontem, a fim de resolvê-los. Só a reencarnação explica, mas dá para piorar, espírita. Dá para piorar. No que tange aos flagelos naturais, vocês já viram quando alguém morre de raio, sim ou não? Cai um raio na cabeça da pessoa, já chegaram a ver, sim ou não? Se não viram aqui pela televisão, já viram, né? Sempre que eu vejo que alguém morreu de raio, me dá uma dúvida muito interessante. Eu penso assim, alguém lá em cima deve ter uma pontaria. Que espírita, imagina comigo. Geralmente aqui embaixo está chovendo, para ter o raio. Se está chovendo, a pessoa está correndo. O raio desce torto e acerta. Não é sensacional? Só a reencarnação explica. Que estudando as leis de Deus, aprendemos com Allan Kardec, sua obra, que as leis de Deus são imutáveis, inalteráveis, inexoráveis. Tanto é que o homem, estudando as leis de Deus, consegue lançar uma espaçonave daqui e prever, com precisão de milímetros e segundos, onde ela vai pousar em Marte. Porque lei de Deus não muda. Então é fácil precisar. Conclusão, o raio ia cair aonde já ia cair mesmo, porque a lei de Deus não muda. É a consciência devedora que corre para o local onde deve sofrer a expiação, porque a vida segue nos fazendo responsáveis por aquilo que fizemos no passado. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, resume toda essa questão dizendo que a culpa acompanha o culpado. Tudo que fazemos aqui, carregamos conosco, porque o homem é herdeiro de si mesmo e dono de tudo aquilo que lhe acontece. Então só a reencarnação explica os flagelos destruidores, mas ainda dá para piorar, espírita. Ainda dá para piorar. Vocês chegaram a ver na televisão, há pouco tempo agora, uma cidade que existe em volta de um vulcão. O vulcão entrou em erupção. A fuligem do vulcão entupiu toda a cidade, estragou tudo, os aeroportos dos países à volta tiveram que fechar. Chegaram a ver, sim ou não? Muito bem. Acompanha meu raciocínio, espírita. O vulcão chegou primeiro. Muito primeiro. Coisa de 4, 5 milhões de anos na frente. O vulcão chegou aqui, não tinha nada, não tinha ninguém. Devia ser uma absoluta paz. O vulcão chegou, olhou todo o planeta, não tinha ninguém, escolheu um lugar para nascer e foi crescendo, crescendo, a serviço da natureza, porque nada ocorre sem a anuência do Altíssimo. O vulcão foi crescendo, a serviço da vida, porque hoje a ciência já sabe que a fuligem do vulcão recompõe a camada de ozônio. Para um problema que criamos hoje, a solução já estava aqui há milhares de anos antes, soberanamente justo e bom. O vulcão foi crescendo, crescendo, estava ali bonitinho. 4, 5 milhões de anos depois chegou o homem. Chegamos nós. E a pergunta é a seguinte: em que acidente mental o primeiro homem chegou no pé do vulcão e falou assim: acho que eu vou fazer minha casa aqui. Aí ele fez uma, chegou outro, fez outra, chegou outro, fez outra, fez outra. Hoje você liga a televisão, tem uma cidade em volta do vulcão. Só a reencarnação explica. Aí o vulcão entra em erupção, ele não é mau.
Ele está fazendo um trabalho para a natureza. O vulcão entra em erupção, destrói tudo à volta, a fuligem entope tudo, aquele trabalho, todo mundo acompanha pela televisão. E o melhor vem agora. O melhor vem agora, espírita. Passou o vulcão, secou o magma, esfriou o solo, você passa lá, adivinha o que é que tem? Uma casa. Não é sensacional? Aí vem outro, faz outro, e tem alguns mais petulantes que dizem assim, nasce aqui, vou morrer aqui. Morre, né? E faz a casa ali de novo. Só a reencarnação explica que a consciência devedora se coloca na posição onde deve sofrer a expiação, e Deus nada tem a ver com isso. Apenas permite, porque a vida continua e gravitamos para Ele, mas é necessário ter a alma reabilitada e a consciência sem débitos com a sociedade terrena e com a consciência divina. Só a reencarnação explica os flagelos destruidores, e é só ela também que explicam outras questões pertinentes, como, por exemplo, as questões que envolvem riqueza e miséria, que é um outro desafio para o nosso entendimento, é ou não é, espírita? Uns com tanto e outros com tão pouco. E por mais que a doutrina nos oriente no dia a dia, é difícil compreender tantas diferenças, tantas variantes. Certamente que os amigos espíritas que são estudiosos já devem ter ouvido algumas oportunidades. A orientação de outros amigos, onde Allan Kardec ensina de que as provas da riqueza são muito mais difíceis e perigosas do que as provas da miséria. Já viram isso, sim ou não, espírita? Pois é, que é muito mais perigoso ser rico, as provas da riqueza, do que a da miséria. Mesmo assim dá uma vontade na gente de enfrentar essas provas, é ou não é? Mesmo sabendo o risco, porque pobre todo dia é muito chato. A gente vai olhando, vê tudo que o Evangelho ensina, compreende, mas no fundo dá uma vontade. Até que uma hora, até que um dia, você liga a televisão e começa a ver coisas da corrupção que envolve todo lado. Para nós particularmente, que estamos sempre na estrada, uma coisa intriga de maneira especial, que é mendigo. Mendigo. Encontramos eles pelas estradas de toda parte, e é uma situação interessante que nos faz andar até mais devagar para observar a cena, porque é muito curiosa. O homem vai no devagar, nas costas um saco, nesse saco todo o seu patrimônio, tudo que ele tem está ali, andando bem devagar, porque ele vem de um lugar nenhum e vai indo para um lugar qualquer, porque não tem pressa. E a minha consciência de estudioso espírita não pode deixar de refletir. Quem vai lá? Quem vai lá? Que fez esse homem? Quanto ele tinha de poder e riqueza para ter a necessidade de uma cirurgia moral de desmaterialização com essa gravidade? Quem vai lá? Quanto esse homem tinha de poder e de riqueza para ter uma necessidade de algo que desvelencie dessa situação? Começamos a pensar, quem vai lá? Talvez um senador da República, talvez um deputado, o que não seria a primeira vez. Afinal, temos na obra de Chico Xavier o próprio Emmanuel, senador em uma, escravo na outra. Mas antes de seguir com essa reflexão, e pelo momento que o país passa, o Espiritismo tem um comprometimento com a melhora geral do mundo, eu devo, antes de seguir com a reflexão, dizer que eu creio verdadeiramente que existam políticos honestos. Eu creio. A nossa função, ou a nossa tarefa, é identificá-los e apoiá-los sem pedir coisa alguma. Por hoje, quando olhamos a cúpula apodrecida, é muito cômodo da nossa parte dizer, olha eles. Porém, como espíritas, o adequado é dizer, olha nós, porque nos representam. Porque chegaram ali pela democracia,
E se existe político corrupto é porque existe nós que vendemos voto. Trocamos voto por bujão de gás por conta de água paga. Vamos votar em alguém, sabe o que a gente diz? Vou votar em fulano de tal. Por quê? Porque ele é bom para mim. Não é bom. É bom para mim. Fez um favor. Então a doutrina espírita ensina que o homem é herdeiro de si mesmo. E pautado por essa realidade, quer acabar com a corrupção espírita. Então acaba. Mas acaba como um espírita deve acabar. Eu acabo com a minha, você acaba com a sua, ele acaba com a dele, ela acaba com a dela, e amanhã cedo não existe mais corrupção no mundo. Mas enquanto cada um quiser acabar com a corrupção do outro, é assim que vamos ficar. Mas voltamos à nossa história. Quem vai lá? Vemos aquele homem caminhando na mais absoluta miséria. Quem vai lá? E por um outro lado, o contraste do dinheiro fácil, da ociosidade remunerada. Você liga a televisão e acontece um fato novamente interessante. Aparece ali que fulano de tal, seja lá quem for, político ou não, empresário, qualquer coisa, não importa. Tirou, desviou, roubou tantos milhões. São números tão grandes que a gente não sabe nem escrever. Já viu isso ou não? Se alguém falar assim, ó, se você escrever certo, você ganha, a gente perde. Porque não sabe nem escrever número daquele tamanho. Mas está lá, você liga a televisão e vê que fulano de tal roubou, tirou, sei lá, tantos milhões. E nesse momento, você bate a mão no seu bolso e não tem um centavo. Não tem dinheiro para abastecer o carro e trabalhar. Tem o teu filho querendo pão e você não tem. E ele tirou milhões e não vai acontecer nada. Nesse momento, acontece conosco uma coisa que eu chamo de inveja branca. A gente começa assim, olha lá, adianta ser honesto. Ser honesto para quê? Adianta trabalhar o dia inteiro? Vale a pena ser que nem acordar cedo, vale a pena, olha lá, ó. Isso é ele que está certo, já viu isso? Começa já a permear. A gente vai vendo que não tem saída, aquilo vai entrando na nossa psique, é o momento onde muitos caem. Aí, é necessário chamar reforço. Aí tem que chamar evangelho. Chama evangelho, porque só o evangelho dá conta de alguns assuntos, porque o evangelho é o manual de instrução da alma humana. Então começou a ter perigo, chama evangelho. Aí você chama evangelho. Estuda um capítulo muito interessante, bem-aventurados os misericordiosos. Estuda o capítulo todo, lê direitinho. Se compreendeu, aí pode voltar a assistir a televisão. Que depois de entender que bem-aventurados são os misericordiosos, aí você liga a televisão, vê que o fulano de tal roubou, tirou milhões, você não tem um centavo no bolso, e mesmo assim você vai dizer, misericórdia, Senhor. Jesus, ele tirou dinheiro de hospital, ele está maluco. Misericórdia dele, Senhor. Ele não sabe o que ele fez. Ele não sabe o que é nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer, até a devida quitação com a sociedade terrena. Ele desviou a água do Nordeste para ele. Misericórdia, Pai. Ele não sabe o que ele fez. Ele não sabe com que tributos de dor a vida lhe aguarda logo mais à frente. Ele tirou dinheiro de criança, de creche, pegou para ele dinheiro de creche. Misericórdia, Senhor. Ele não sabe o que ele fez. Porque, espírita, a tua vida pode estar difícil. E a minha também, acredite. Mas quando o assunto é moral, quando o assunto é espiritual, todo atalho leva para trás. Por mais difícil que seja, o caminho reto ainda é o caminho reparador dos equívocos do passado. Não há atalho quando o assunto é espiritual ou moral que nos conduz à frente. Então só a reencarnação explica que a vida continua e até as questões pertinentes à miséria ou à riqueza obedece a uma inteligência superior que a todos nós sustenta
só a reencarnação explica, a vida continua. E outra coisa muito interessante, com relação à reencarnação, desafios de compreensão, talvez o maior, é compreender as questões que envolvem segurança. Porque segurança é um problema, é ou não é? Antes nas cidades maiores, hoje em toda parte. É um problema as questões que envolvem segurança. E aí, para a gente ter segurança, o que a gente faz, espírita? Pega sua casa, você levanta o muro, põe caco de vidro em cima do muro, põe cerca elétrica, compra um cachorro, não cuida, mas compra, paga o guarda-rua, põe câmera e é roubado. Não é legal? É sensacional. Você faz uma fortaleza, quase uma prisão particular, fica dentro e é roubado. Só a reencarnação explica. Só a reencarnação explica as questões pertinentes à segurança. E para matar a gente de inveja, a casa do lado da sua tem uma vizinha que nunca fecha a porta. E quando fecha, todo mundo sabe onde fica a tranca, a chave, né? Fica debaixo do tapete no pé da venca. Nunca mexeram na casa dela. E a nossa, a gente sobe o muro, rouba, a gente põe caco de vidro, rouba, põe cerca elétrica, rouba. Já viu isso ou não? Só a reencarnação explica. Guardando a Deus a posição de ser soberanamente mais alto grau, justo e bom, há de ter uma inteligência superior que a tudo isso coordene, e desta forma só a reencarnação explica que toda a segurança também obedece a uma lei de inteligência. É semelhante ao indivíduo que nasce por intuição, por inspiração, pouco importa, é só um exemplo, ele pressente que vai morrer de avião, por exemplo. O que ele faz, espírita? O que ele faz? Não anda de avião. E o avião cai na casa dele. Porque Deus é de uma criatividade. Não tem jeito. Somos forçados novamente a relembrar Allan Kardec, a culpa acompanha o culpado. Então as questões que envolvem a nossa segurança também obedecem a uma lei de justiça. Tudo está certo como está. Alguém poderia contestar dizendo, mas Roosevelt, você está enganado, porque veja bem, a insegurança está em toda parte. De onde vem a violência que as pessoas boas sofrem hoje? De onde vem? Simples, de ontem. De ontem. Está com dúvida? Olha o nosso currículo, olha para trás. Para a bagatela de 100, 200 anos, guerras mundiais, Santa Inquisição, nazismo, escravidão no Brasil, quer que eu continue? Da onde veio a violência que nos atormenta hoje? De ontem. Você pega qualquer filme de época, nós andávamos com arma, com faca, com espada, matava, jogava fora. É essa violência que nos atormenta hoje? É aquela que praticamos ontem? Em toda parte. Só a reencarnação explica que ela está aqui para cobrar contas. É por essa razão que os assuntos da segurança desafiam nossa compreensão. Por exemplo, acho que os amigos viram na televisão o caso, lá em São Paulo, um casal pegou o carro seguindo o GPS. O GPS levou o carro errado, eles entraram numa favela e o carro foi metralhado. Chegaram a ver, sim ou não? Culpa de quem? GPS. Eu não sei se GPS reencarna, mas esse está perdido, coitado. Para o mundo, não com Kardec. Com Kardec, não. A doutrina espírita bem estudada mostra que vai morrer errado. Deus criou os céus, as galáxias, as estrelas, a natureza reguladamente sábia, mas não tem capacidade de tomar conta do seu filho. Não, espírita, nós não. Ou vamos parar com essa conversa de que Deus é soberanamente justo e bom. Porque não é. Os maus fazem o que querem com a gente. Conosco não. Com Kardec não. Como explicar
As pessoas que entram todos os dias guiando o GPS errado em favelas e saem. Nós, muitas vezes, entramos em vielas, em becos que mal passa o carro. Eles têm que fechar a porta do barraco, senão o carro não pode, tirando as crianças da rua. Entramos e saímos. Aí um outro entra, é metralhado, dia errado em hora errada. Nós, não. Ou vamos parar com essa história de que Deus é soberanamente justo e bom. A violência que nos tormenta hoje, que nos assombra, é a de ontem, que veio cobrar justiça, que veio pedir contas. É por essa razão que é um problema sério realmente. Principalmente para os nossos filhos, quem é pai, porque pai sofre mais quando é com o filho do que quando é com ele. Aí nossos filhos vão sair de casa para passear. Não dá para pedir para eles voltarem cedo, porque já sai tarde. Aí os filhos saem e os pais, mais particularmente as mães, começam a orar a Deus para cuidar dos filhos, é ou não é? Aí o filho sai, as mães começam assim: meu Deus, protege o meu bebê. Senhor Jesus, o meu filho é ainda todo puro, ele não está pronto para esse mundo cão, esse mundo cruel. Ele é muito levado pelas pessoas, Senhor Jesus, cuida do meu bebê. Aqueles 45 anos não representam absolutamente nada, é uma criança. E vai orando, orando. E não tem problema, Deus escuta tudo, pode falar que Ele escuta tudo. Mas na prática, não é bem assim que acontece. Com Kardec, razão, acho que a oração é um pouco diferente. Nosso filho sai, pai e a mãe deviam orar mais ou menos assim: Senhor, meu filho saiu. Se um dia, no passado dele, na trajetória da sua imortalidade, em qualquer existência, ele subtraiu algo de alguém, um dia a justiça vai encontrá-lo e eu só peço esteja com ele nesse momento. Se meu filho usou de violência com alguém no passado, em qualquer uma das suas vidas, uma hora a violência vai cobrar contas e eu te peço esteja com ele, porque que vai cobrar contas, esteja com ele. É racional. Porque se não entendermos Kardec e Jesus guiando tudo e com justiça, sabe o que acontece? Alguém rouba o teu carro, o que você fica querendo? Justiça, é ou não é? E nem entende que você perdeu o carro, é a justiça cobrando contas. Ficou um dia com o que não era seu, hoje tem que perder, para aprender que não é bom pegar o que é dos outros. Simples assim. Ou você sofre uma violência e fala: gente, eu quero justiça, e nem entende que a violência que a gente sofre muitas vezes é a presença da justiça cobrando contas, porque Deus é soberanamente justo e bom, e isso implica em sê-lo no mais alto grau. A vida não comporta erros. Mas eu estava fazendo uma palestra no estado aqui próximo. Cheguei lá, fiz a palestra, quando eu acabei, saí, sentei-me. O dirigente da casa subiu, começou a fazer aquelas vibrações, aquelas orações de vibrações. Mas sabe aquelas vibrações longas que não acaba nunca, já viu isso ou não? Né? Aquelas vibrações, a impressão que dá que ele pega o livro de medicina e começa a falar todo o nome das doenças. Vamos vibrar por quem tem artrite, nefrite, nofrite, começa a tudo, não acabava nunca, né? Comecei a perceber que uma hora o pessoal começou a fazer uma vibração para parar a vibração. Até uma hora ele falou assim, espírita, ele falou assim: vamos vibrar agora pelas pessoas que morrem inocentemente por balas perdidas. Nós não. Com Kardec não. Bala perdida, espírita. Morrer errado. Deus é soberano. Criou a natureza regulada. Tudo obedece a uma lei de inteligência e morrer errado. Nós não.
Existe bala precisa, não perder, porque o cara atira para lá, quem tem que morrer está lá, e ela acerta. A violência que chega nessas interrogações é a violência de ontem. É a de ontem, que veio nos fazer experimentar o que impusemos aos nossos irmãos um dia, porque Jesus nos aguarda numa condição muito melhorada de vida. Então tudo, querendo ou não, cintila para Deus e por Deus, e é assim que a vida continua, sempre tendo na base, na solidez, a grandiosidade de um Deus de absoluto amor, infinita bondade, ou a vida perderia o sentido. Então, quando olhamos todas as questões, ou nos apegamos ao Evangelho, e é uma cartilha diária, ou nos perderemos. Contudo, nós espíritas, ainda não somos fáceis. Nós não somos fáceis. Aprendemos acerca da reencarnação, e ao invés de olharmos para frente, o que a gente faz? Olha para trás. Reencarnação existe? Então o que eu fui? O que eu era? O que eu fiz? Quer olhar para trás. Mas espírita, não mexe aí não, que vai dar vergonha. Vai dar vergonha. Você está na sua melhor versão, acredite. Assim como eu, nós estamos na nossa melhor versão. Isso aqui é o melhor de nós, desde a criação, o melhor que nós já fomos é isso aqui. Se a reencarnação nos é revelada, compete ao espírita olhar para frente e dizer: entendi o segredo da vida. Se eu estou hoje na condição em que me coloquei ontem, significa que exatamente agora, pelo que faço, pelo que penso, pela maneira que eu conduzo a minha vida, estou construindo a minha próxima vida. Viver é produzir causa e colher efeito. Produzir causa e colher efeito. Se hoje estamos colhendo os resultados daquilo que fizemos, cada um tem a oportunidade de hoje, com a conduta que tem, construir a sua próxima vida. Isso não é sensacional? Isso é, cada um vai ter a vida que quiser. Na prática espírita é mais ou menos assim, quer ver? Quem quer na próxima vida ter saúde? Sim ou não? Quer ou não? Com esse ânimo? Eu vou perguntar de novo. Eu queria que os indecisos mentissem, tá? Espírita, quem quer na próxima vida ter saúde? Você quer, sim ou não? Sim. Então cuida desse corpo hoje. É simples assim. Você cuida desse corpo hoje, não tem excessos, não come em exagero, se abstrai do que faz mal. Cuida do corpo hoje, renasce num corpo bom, em ordem, top de linha, que nem esse aqui. É simples assim. É causa e efeito, não tem conversa. Espírita, quem quer na próxima vida ser inteligente? Você quer, sim ou não? Estuda hoje, não importa a sua idade, se dedica, aprende, se desafia, aprenda, até o último dia, que na próxima vida renasce com uma inteligência já dilatada. É simples, não é milagre, é bom senso e razão. Espírita, quem quer na próxima vida ter muito dinheiro, sim ou não? Diminuiu bastante, né? Eu vou até fazer uma oração particular, me permitem, eu não posso perder o momento. Senhor, eu fico com a parte dos indecisos. Amém. Quer nascer com dinheiro, espírita? É simples, seja absolutamente honesto hoje, incorruptível, porque não adianta nada ter religião, frequentar o centro e ficar com o troco que veio a mais da padaria. Seja absolutamente disciplinado, reto, correto, que não há necessidade de passar pelas privações da miséria, da dificuldade. É simples assim. Espírita, na próxima vida, quer ter pouco parente? Sim ou não? Sim, vou explicar já. Não façam inimigos, porque eles voltam. Volta tudo, volta, não tem jeito.
Viver é produzir causa e colher efeitos. Essa é a vida. Independente do caminho tomado, todos nós gravitamos em torno do Criador, mas não há penas eternas. A reabilitação da vida nos conduz para uma vida melhor e em agradecimento. Agradecimento pela mensagem do Evangelho ter chego para cada um de nós, enquanto ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazermos da atual existência, atual reencarnação, a mais importante que já tivemos. Oramos agradecendo, dizendo: Senhor, imundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos de orgulho, abre-me os ouvidos surdos da vaidade, sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a sua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores. O CR3 agradece a contribuição de Rosa Tiago, que vai ampliar com certeza, e veio ampliar com certeza o brilho desta 39ª Semana Espírita. A palestra de hoje, de todos os demais dias da 39ª Semana Espírita, estará disponível para venda em DVD já amanhã no estande da nossa livraria. Amanhã aguardamos você na palestra de Cláudio Emanuel, com o tema Em Defesa da Vida. Agradecemos a presença de todos, especialmente das caravanas vindas de outras localidades e a audiência de nossos internautas. E que retornemos aos nossos lares em paz. Uma boa noite a todos e até amanhã, e um feliz regresso aos nossos lares.